O Livro dos Justos. O Livro de Jazar, também conhecido como Livro do Justo, ou Livro dos Retos do hebraico Sefer HaYashar, que significa Livro do Justo, ou Livro dos Uprights, é um texto apócrifo misterioso e fascinante da tradição judaico-cristã. Mencionado diretamente na Bíblia hebraica em 2 trechos, Josué 10:13, onde se refere ao milagre do sol e da lua parando no céu durante a batalha contra os amorreus, e em 2 Samuel 1:18, como fonte do cântico do arco lamentado por Davi sobre Saul e Jonatas. O original é considerado um livro perdido, provavelmente uma coleção de poemas heróicos e canções de louvor aos feitos dos justos de Israel, compilados entre os séculos XV e 8 a.C. No entanto, o texto que conhecemos hoje como Livro de Jazar é uma obra posterior, datada do século XVIII, publicada em 1750, como uma suposta tradução hebraica redescoberta, que se apresenta como uma narrativa expandida e detalhada dos eventos bíblicos do Gênesis ao livro de Josué. No alvorecer dos tempos, o Todo-Poderoso, em sua sabedoria infinita, proclama: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Assim, Adão é moldado do pó da terra, e Eva, da costela de seu companheiro, no Éden exuberante, um paraíso de rios cristalinos e frutos proibidos. Deus os abençoa com a imortalidade condicional. Comei de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente, astuta criação do Senhor, sussurra tentações, e o casal transgride, mordendo o fruto que desperta sua consciência. O paraíso se fecha. Anjos com espadas flamejantes guardam o caminho de volta. Adão e Eva, agora mortais, enfrentam o suor do labor e as dores do parto, mas recebem a promessa de redenção. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Seus filhos Caim e Abel personificam o drama da humanidade. Abel, o pastor devoto, oferece as primícias de seu rebanho. Caim, o lavrador, traz frutos da terra com coração invejoso. Um fogo divino consome a oferta de Abel, mas ignora a de Caim, que, consumido pelo ciúme, assassina o irmão nos campos. Deus amaldiçoa Caim, marcando-o como errante, mas poupando-o de morte imediata. Caim constrói uma cidade, Enoque, e a linhagem se multiplica em uma era de gigantes e pecadores. Os filhos de Deus se unem às filhas dos homens, gerando nefilins, seres de força sobre-humana, mas de corações corruptos. A maldade cobre a terra como uma inundação moral, e Deus, entristecido, decreta que se arrependeu. Noé, o homem justo em meio à corrupção, é escolhido para salvar a criação. Com 500 anos, ele constrói a arca, um colosso de gofer, 300 côvados de comprimento, repleto de compartimentos para todos os animais. Por 120 anos, Noé prega o arrependimento, mas o mundo zomba. Então, as cataratas do céu se abrem, e as fontes do abismo irrompem. O dilúvio engole a terra por 40 dias e 40 noites, aniquilando a geração ímpia. Noé, sua família e os pares de criaturas emergem para um arco-íris de aliança. Nunca mais destruirei a terra pelas águas. A humanidade se repovoa através de Sem, Cã e Jafé, mas o orgulho logo ressurge. Ensinar. Os descendentes de Noé, sob Nimrod, o primeiro rei tirano, caçador de homens, erguem a torre de Babel para alcançar os céus e desafiar Deus. Façamos tijolos e subamos ao firmamento. Mas o Senhor confunde suas línguas, espalhando as nações pelo mundo. Nimrod, descendente de Caim, consolida um império de ídolos e opressão. Mas uma luz profética brilha em Terá, pai de Abrão, que questiona os deuses falsos. Abrão, ainda jovem em Ur dos Caldeus, confronta os ídolos de seu pai. Em um ato de fé radical, queima os ídolos na casa de Terá, exceto um que culpa pela briga. Deus o chama: saia de sua terra para a terra que eu te mostrarei. Com 75 anos, Abrão parte com Sara, Ló e sua casa, enfrentando fomes e reis estrangeiros. Em Harã, nasce a aliança.
Sê uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus revela a Abrão os 4 séculos de escravidão de sua semente no Egito, mas promete libertação e possessão da terra de Canaã. Nimrod, temendo profecias, tenta matar o jovem Abrão, lançando-o em uma fornalha ardente, mas Deus o protege, e Abrão emerge ileso, convertendo reis e príncipes. A guerra dos reis do Oriente contra Sodoma e Gomorra explode. Ló é capturado, mas Abrão, com 318 servos treinados, derrota os invasores em uma batalha noturna épica, resgatando seu sobrinho e recusando butim, dizendo: "Não tomarei um fio para não me gabar." Deus renova a aliança com o sinal da circuncisão. Nasce Ismael de Agar, a egípcia, mas a promessa verdadeira é para Isaque, filho de Sara na velhice. O riso de Sara ecoa. Deus fez rir. Todos que ouvirem, rirão comigo. Sodoma e Gomorra, cidades de vício, são consumidas por fogo e enxofre após o julgamento divino. Ló escapa, mas sua esposa vira estátua de sal ao olhar para trás. Abraão intercede por misericórdia, mas a iniquidade clama aos céus. Deus visita Abraão como viajante, anunciando o nascimento de Isaque, e os anjos partem para julgar as cidades. Isaque, o filho da promessa, casa-se com Rebeca, e nascem os gêmeos Esaú e Jacó, o primeiro, caçador rude, o segundo, pastor manso. Esaú vende seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, faminto após a caça. Rebeca, guiada por visão, ajuda Jacó a roubar a bênção de Isaque, disfarçado de Esaú peludo. "Que o Senhor te abençoe, meu filho." E Jacó foge para Harã, temendo a ira do irmão. Em Betel, Jacó sonha com a escada ao céu, anjos subindo e descendo, e Deus promete: "Tua semente será como o pó da terra." Ele serve Labão por 20 anos, casa-se com Lia e Raquel após truques do sogro, e gera 12 filhos às tribos de Israel. A vara de Jacó multiplica rebanhos. Ele enriquece apesar da inveja de Labão. Retornando a Canaã, reconcilia-se com Esaú em Mahanaim, onde anjos o protegem. Jacó luta com um anjo à noite no Jaboque, e seu nome muda para Israel. "Pois como homem lutaste com Deus e prevaleceste." José, o amado de Jacó, sonha com feixes e estrelas se curvando a ele, despertando a inveja dos irmãos. Vendido por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, ele chega ao Egito comprado por Potifar. Sua beleza atrai Zilpa, esposa de Potifar, que o seduz, mas José resiste. Como pecaria contra Deus? Acusado falsamente, é lançado na prisão, onde interpreta sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. Um vive, o outro morre. 2 anos depois, o faraó sonha com vacas magras devorando gordas e espigas secas consumindo viçosas. José, chamado da prisão, revela: 7 anos de fartura, seguidos de 7 de fome. Deus te mostrou para salvar nações. Elevado a vice-rei, José armazena grãos em silos colossais. A fome atinge Canaã. Os irmãos de José vêm comprar trigo, curvando-se sem saber. Após testes de lealdade como prender Simeão e exigir Benjamim, José se revela em lágrimas: "Eu sou José. Não temais. Deus me enviou adiante para preservar vida." Jacó desce ao Egito com toda a família, 70 almas, e Faraó os abençoa. José governa com sabedoria, e Israel prospera na terra de Gósen. Uma nova dinastia egípcia oprime os hebreus, temendo seu crescimento. Faraó decreta a morte de meninos judeus no Nilo. Anrão e Joquebede escondem Moisés em uma arca de junco. A filha do faraó o adota, criando-o no palácio. Moisés, adulto, mata um capataz egípcio que espanca um hebreu e foge para Midian, onde casa com Zípora e pastoreia ovelhas de Jetro. No Monte Horebe, a sarça ardente chama: "Eu sou o que sou. Vai ao faraó e tira meu povo." Moisés, relutante, recebe o cajado milagroso, e Arão como porta-voz. As pragas caem sobre o Egito: águas em sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes no gado,
úlceras, granizo, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. Os hebreus marcam suas portas com sangue de cordeiro, e o anjo passa adiante. Faraó relutantemente libera o povo, mas o persegue até o Mar Vermelho. Moisés estende o cajado. As águas se partem como muralhas, e Israel atravessa em seco. O exército egípcio afunda nas águas retornando, e Miriam entoa: Cantai ao Senhor, pois gloriosamente triunfou. No Sinai, Moisés sobe o monte por 40 dias. Deus entrega os 10 mandamentos em tábuas de pedra, e o povo jura a aliança. Mas ao descer, Moisés vê o bezerro de ouro idolátrico, forjado por Arão sob pressão. Ira divina consome 3.000 idólatras. Moisés intercede, quebrando as tábuas e suplicando: Perdoa este povo rebelde. Deus renova a aliança, revelando sua glória na fenda da rocha. Por 40 anos, Israel vagueia. Queixas por água e maná provocam serpentes venenosas, e o bronze da cura. Corá, Datã e Abirão rebelam-se, engolidos vivos pela terra. Espiões voltam de Canaã aterrorizados pelos gigantes anaquins, exceto Josué e Calebe. A geração murmuradora perece, uma nova surge, treinada para a conquista. Moisés morre no Nebo e Josué assume. Espiões em Jericó são salvos pela prostituta Raabe, que pendura cordão escarlate. As muralhas de Jericó caem ao som de trombetas e gritos. Ai é conquistada após purgação de pecado. As gibeonitas enganam Josué com truque de mendigos, tornando-se servos hebreus. Na batalha do vale de Aijalon, 5 reis amorreus atacam Gibeão. Josué invoca: Sol, detente em Gibeão, Lua em Aijalon. O sol para por um dia inteiro, permitindo vitória total. Os reis são enforcados. Canaã é dividida entre as tribos. Josué, envelhecido, renova a aliança em Siquém. Escolhei hoje a quem servireis. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele morre aos 110 anos, enterrado em Timnat-Sera, deixando Israel em paz, mas exortando a fidelidade eterna. O livro de Jazar encerra sua epopeia com a morte de Josué, ecoando o ciclo da história bíblica, de glórias divinas a falhas humanas, de promessas a conquistas, sempre sob a soberania de um Deus fiel. Como texto apócrifo, ele não altera o cânone sagrado, mas enriquece-o com camadas de drama, moralidade e devoção, lembrando-nos que a jornada da fé é tecida de heróis,